Mas vamos dar continuidade, uma vez que a gente não pode também atrapalhar o prosseguimento normal do Congresso. Nosso próximo palestrante é o doutor Márcio Faria. O doutor Márcio Faria vai palestrar sobre os aspectos polêmicos do projeto de lei 6.204/19, a imparcialidade do agente de execução. O doutor Márcio Faria é pós-doutor em Direito Processual pela UFBA, doutor e mestre em Direito Processual pela UERJ, professor adjunto de Direito Processual Civil da UFJF, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e advogado. Doutor Márcio Faria, um prazer tê-lo conosco. A palavra é com o senhor. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Adriano, pela singela apresentação. Fico muitíssimo honrado em participar desse painel sensacional com os doutores Juliana e Felipe. Para mim é uma imensa honra e satisfação fazer parte desse evento, que, como já foi dito, é histórico desde o seu nascimento. Tenho acompanhado as palestras e, de fato, são palestras preciosas que vão ficar para a história da OAB Minas Gerais. E eu, como advogado, como mineiro, me sinto orgulhoso de fazer parte desse evento, e, como dito, é histórico. Eu queria, obviamente, aqui, então, além de agradecer o convite, queria saudar os mais de 12 mil inscritos que fazem parte desse evento, que é algo inimaginável em tempos remotos e que hoje, diante da tecnologia, estamos podendo acompanhar. É algo surreal saber que nós podemos levar, a despeito de todos os problemas que estamos enfrentando, conhecimento de qualidade para tanta gente que nos assiste e que vai vir nos assistir. Por isso, eu queria, obviamente, parabenizar, nesse meu início, a organização do evento, a Comissão de Direito Processual Civil, aos professores, principalmente o professor Bernardo Câmara, o professor Guilherme Lage, e também a professora Fernanda Alvim, que estão aqui conosco, e, obviamente, ao professor Dierle Nunes, grande mentor intelectual desse congresso, que é um sucesso, certamente, por conta também da organização. Bom, especificamente em relação ao meu tema, já que temos pouco tempo, sem mais delongas, eu fiz um recorte, me pareceu pertinente tratar desse tema, basicamente por um aspecto, que é o aspecto do agente de execução. Quem é esse agente de execução, o que ele pode fazer e como ele pode ser controlado. Essas são as três premissas que eu vou tentar trabalhar aqui com os colegas, para que a gente possa entender um pouco melhor como vai se dar, pelo menos sob a perspectiva do PL 6204 de 2019, como vai se dar a desjudicialização executiva. É importante dizer que a minha exposição ela vai se dar com base no texto do PL 6204, que já foi apresentado ao Congresso Nacional no final do ano passado, mais precisamente em novembro de 2019. Sem prejuízo, obviamente, de eu apresentar algumas sugestões ao final, que é o que eu vou fazer. Aliás, eu já convido aos colegas, eu apresentei um trabalho final de conclusão do meu pós-doutorado, que foi feito lá na pós-graduação da Faculdade de Direito da Bahia, sob supervisão do professor Fred G., mais de 50 sugestões de melhoria, de aprimoramento do PL 6204, várias delas, inclusive, que já são agasalhadas pelo professor Felipe. Nós fazemos parte de alguns grupos de estudo a respeito do tema, e temos aqui algumas ideias também em conjunto, e fico feliz dele também tê-las mencionado, até porque com isso a gente consegue ganhar tempo. Mas, como eu disse, então, eu vou ficar preso, pelo menos no primeiro momento, a respeito do texto, efetivamente, do 6204, que já foi apresentado. Mas, para que a gente possa entender quem é esse agente de execução, é importante tentar fazer uma espécie de classificação a respeito do modelo que é tentado ser colocado, que se tenta colocar com esse projeto 6204 de 2019. Bom, nós temos, me parece, três níveis de desjudicialização. Um primeiro nível, que eu considero um nível mais raso, que, na verdade, me parece, nem se trata efetivamente de uma desjudicialização, mas propriamente uma descentralização, é o que acontece, por exemplo, em países como a Itália e a Espanha, em que, na verdade, são delegados poderes que hoje nós aqui no Brasil temos, que são feitos pelo juiz, para funcionários do próprio Poder Judiciário, como na Itália, o Ufficiale Judiciário, e na Espanha, o secretário judicial, que era o antigo letrado. Então, esses funcionários públicos, eles exercem atividades executivas, eles, portanto, têm poderes mais amplos que o nosso oficial de justiça brasileiro, mas eles fazem parte do Poder Judiciário de cada um desses países. No segundo momento, no segundo nível que eu chamei de intermediário, nós temos efetivamente uma desjudicialização.
Aqui, como exemplos, nós podemos citar, como também já citou o professor Humberto Doro Júnior na palestra de ontem, os países, o sistema francês e o sistema português. E a gente tem, respectivamente, o CIE de Justiça e o agente de execução como pessoas que são delegadas pelo Poder Judiciário, mas que não fazem parte da estrutura do Poder Judiciário, mas estão controladas pelo juiz diretamente ou indiretamente, conforme o caso. Um terceiro nível, que seria um nível mais profundo de desjudicialização, é o que, na verdade, o professor Calmon de Passos chama de desjuridicionalização, que é o que acontece na Suécia, onde a gente tem uma execução conduzida totalmente fora do Poder Judiciário por agências reguladoras do Poder Executivo. Me parece que o PL 6204 ele se encaixa no segundo nível, no nível intermediário, em que é proposto uma desjudicialização parcial, como bem disse a professora Juliana no início da sua exposição. Basicamente, a gente consegue perceber isso a partir do artigo 3º do projeto de lei, que diz especificamente que o tabelião de protesto vai ser esse agente de execução. E aí, especificamente em relação a esse agente de execução, e aí eu estou respondendo a minha primeira premissa, né, quem é esse agente de execução, eu tenho aqui algumas observações. É importante frisar, como já disse o professor Felipe Borges também, que a ideia brasileira tem sido de levar os cartórios extrajudiciais por conta da sua organização, por conta da fiscalização que já existe pelo CNJ, pelas corredorias, pelos juízes estatais, por conta de tudo que vem sendo feito, da modernização cartorária que nós vemos observando no país. É importante frisar que é uma tentativa do PL também se aproveitar desse momento. As experiências pretéritas mostram que tem funcionado, com alguns problemas aqui ou acolá, mas tem funcionado a retirada de poderes do judiciário, de funções do judiciário, e colocando essas funções junto aos cartórios. Então, essa aqui é mais uma tentativa. Mas, assim como o professor Felipe, eu também considero, e aqui já me adianto com uma primeira proposta, me parece razoável que nós pudéssemos ampliar a atuação, a capilaridade do tabelião de protesto para outros membros do sistema cartorário. Até porque, por lei, é obrigatório que exista em cada uma das cidades pelo menos um cartório de registro civil de pessoas naturais. Eu pude levantar, como também a professora Flávia Rio, citada pelo professor Felipe, já fez, que nós temos mais ou menos, esses dados são dados de 3 meses atrás, então eles podem estar desatualizados, mas dá para a gente ter uma ideia, nós temos mais ou menos 3.800 tabelionatos de protestos. E no total, nós temos 13.300 notários e registradores no Brasil todo, o que faz com que, se nós realmente ampliássemos a atuação do tabelião de protesto, do agente de execução, para fora do tabelião de protesto, e também para de registro civil, também de registro de imóveis, por exemplo, nós teríamos um aumento de 350%, e obviamente que eu estou aqui aproximando o dado, de atuação, de capilaridade desse agente de execução. Isso vai fazer, obviamente, que a gente tenha algumas vantagens. A primeira vantagem, me parece, é que a gente vai poder, obviamente, ter mais facilidade de acesso. Nem todas as cidades têm cartório de tabelião de protesto, embora a gente saiba que eles possam ser atingidos e são atingidos hoje por cidades comarcas vizinhas. Uma segunda vantagem, me parece, é que se nós tivermos mais pessoas habilitadas para o exercício dessa função que se propõe ser chamada de agente de execução, nós vamos permitir uma competição, nós vamos permitir que haja, de fato, uma divisão de tarefas entre esses agentes de execução, fazendo com que, em tese, pelo menos em tese, alcance uma maior efetividade. E uma terceira vantagem que me parece dessa capilaridade maior é que a gente vai permitir que o cidadão não se preocupe com a divisão interna que existe no sistema cartorário. Porque se nós pensarmos bem, e aí que eu estou falando especificamente, principalmente para os advogados, e principalmente também para os graduandos em Direito e para as pessoas em geral que têm nos assistido e vão nos assistir, se nós pensarmos bem, para o cidadão, ele não faz essa diferenciação entre quem é notário e registrador. Ele simplesmente considera que ali é um cartório extrajudicial. Se nós, então, fizermos com que todos os cartórios extrajudiciais possam cumprir essa função, isso vai servir também, me parece, para dar mais eficiência ao projeto de lei, fazer com que, de fato, a regra funcione. Porque nós sabemos, e é importante frisar, que no Brasil, infelizmente ou felizmente, existem normas que pegam e normas que não pegam. E essa seria, me parece, uma ideia para fazer com que a norma pegasse. Todo mundo saberia que nos cartórios extrajudiciais nós teríamos ali o agente de execução. Uma outra proposta que a gente tem, aí indo um pouco mais além, inclusive, e aí eu estou fazendo aqui alusão a um grupo de trabalho do professor Antônio do Passo Cabral, desenvolvido na UERJ, é ampliar ainda mais a atuação da agente de execução para outros profissionais que não apenas dentro do sistema cartorário. A semelhança que aconteceu com a figura do mediador, em que se criou uma categoria profissional nova pela Lei 13.140,
regulado recentemente pelo CNJ, nós poderíamos pensar também na criação de uma nova categoria profissional do agente de execução. Se nós pensarmos só entre os advogados, são mais de 1 milhão de advogados que poderiam eventualmente se habilitar e buscar, obviamente, se qualificar para exercer também esse ofício no futuro. E é importante frisar que o sistema português, que é uma das inspirações claras do projeto, também trabalha com essa perspectiva. Os agentes de execução lá também são passíveis de serem feitos, de serem escolhidos de cidadãos comuns, pessoas físicas, e não necessariamente aqueles que exercem a função pública por delegação, como acontece nos cartórios. Então, essa seria aqui o primeiro momento de se pensar quem é o agente de execução. No segundo momento, eu queria dizer, como premissa, que pode fazer esse agente de execução. E aí é importante estabelecer o que tipo de ato esse agente de execução pode praticar ou pode vir a praticar se essa lei, se esse projeto de lei se tornar efetivamente uma norma publicada e sancionada. Bom, basicamente, o rol de competência do agente de execução está previsto no artigo 4º do projeto de lei. Ele tem lá um número excessivo, me parece até, de competências, mas eu vou me permitir aqui escolher algumas para que as pessoas que estão conhecendo o PL pela primeira vez agora possam ter uma ideia do que a gente está tratando. A ideia do PL é que a execução, seja ela judicial, ou seja ela extrajudicial, isso que significa dizer, para quem está começando a estudar o tema, a execução lastreada em títulos executivos judiciais ou títulos executivos extrajudiciais, ela vai ser proposta diretamente pelo texto do PL, já no tabelionato de protesto. Então, diferentemente de outros países, como, por exemplo, em Portugal, em que a execução é proposta no judiciário, depois que a execução é admitida pelo juiz, aí sim se distribui ao agente de execução, a ideia do PL brasileiro é diretamente já entrar de forma extrajudicial. Então, a primeira competência desse agente de execução seria o de admitir a petição inicial, o requerimento inicial. É uma atribuição muito importante, nós sabemos, porque a partir do momento em que ele admitiu a pretensão executória, ele está abrindo as portas da tutela judicial executiva para aquele cidadão, e nós sabemos que a execução ela pode ser, em certa medida, muito gravosa, principalmente para o executado. Uma outra atribuição que o agente de execução vai ter pelo PL é realizar os atos de comunicação entre as partes. Todos os atos de comunicação vão deixar de ser feitos pela Secretaria Judicial, e vão ser feitos pelo tabelionato de protesto ou pelo agente de execução, numa ampla medida, se eventualmente essa ideia nossa for levada a cabo. Outra atribuição que também está prevista no artigo 4º do PL, do agente de execução, é realizar os atos de penhora. E aqui é importante frisar que nós estamos começando a trabalhar com atos efetivamente que transcendem os limites do processo. O cidadão comum, o homem médio, ele eventualmente não sabe quando ele está revel ou não em um processo. A vida dele não muda se eventualmente amanhã ele deixou de cumprir um prazo e fazer uma resposta do réu num processo de conhecimento. Agora, se ele tem uma penhora online, por exemplo, deferida pelo juízo, a vida dele muda consideravelmente. Então, nós estamos falando aqui de atos que extrapolam os liames, os limites de um processo regular. E, portanto, é importante frisar que esses atos devem ser, obviamente, alvo de controle, mas pelo judiciário, de forma que esses atos venham ser praticados pela agente de execução, mas venham ser praticados pela execução de forma correta, de forma escorreita. E isso é uma proposta que eu vou fazer daqui a pouco. Uma outra atribuição que o agente de execução tem é a realização de atos de investigação patrimonial. O PL propõe uma ideia que me parece bastante interessante, que é a criação de um cadastro, de uma base de dados mínima, que vai ser desenvolvida pelo CNJ, em que a gente vai poder, através desse cadastro, ter acesso aos bens do devedor. Porque todos nós sabemos que a principal dificuldade das execuções brasileiras, em sua maioria, não só brasileiras, mundialmente falando também isso acontece, mas, enfim, trazendo para a nossa realidade, a maior dificuldade é encontrar bens do devedor. Então, é importante que a gente possa dar ao agente de execução esse poder de investigar o patrimônio e saber efetivamente onde se encontram, onde se localizam os bens executados. Uma outra atribuição do agente de execução vai ser, obviamente, receber o pagamento, seja ele voluntário, que a lei explicitamente prevê, de forma à vista ou parcelada, como disse já o professor Felipe, e também, obviamente, de extinguir o processo, caso esse pagamento tenha sido feito. Além disso, ele vai poder suspender a execução, caso não se encontrem bens penhoráveis, vai poder emitir uma certidão, que em Portugal é chamada de certidão de incobrabilidade, que vai servir para o exequente, eventualmente, ter benefícios tributários, como, aliás, já acontece com uma lei recente de 2020. A principal dificuldade, me parece, de todo mundo que eu tenho conversado e que eu tenho debatido, já tenho estudado esse tema há pelo menos 2 anos,
nos mais diversos grupos de estudos aí, pelo Brasil afora, e também no meu curso de pós-doutoramento, como eu citei anteriormente, a principal dificuldade é como é que eu vou controlar os atos do agente de execução? Porque nós sabemos que há um resquício de se retirar matéria do judiciário, sob várias alegações, sob várias consequências históricas, inclusive, mas, enfim, existe uma desconfiança muito grande quando a gente retira algo do Poder Judiciário. Se nós fizermos um levantamento até sociológico, a gente pode ver que a sociedade brasileira está muito acostumada a levar a questão ao juiz, a saber que a decisão do juiz é a mais importante. E nós temos trabalhado já, a doutrina brasileira tem trabalhado há muito tempo com os métodos adequados de resolução de conflitos, para a gente demonstrar que, na verdade, isso não é assim. Como disse bem o professor Felipe Borges, a gente tem que pensar no juiz como última ratio. Então, para que nós possamos fazer com que a sociedade compre a ideia, popularmente falando, para que nós possamos fazer com que, de fato, esse agente de execução tenha confiança e passe segurança jurídica para aquele que viesse valer desses serviços, é importante frisar essa terceira premissa. Como se controla o agente de execução? E aqui, me parece, é que eu quero tomar um pouco mais o tempo dos senhores para apresentar algumas propostas de melhoria do projeto, já que o tema da minha exposição é sobre a imparcialidade desse agente de execução. O PL me parece ser bastante tímido a respeito desse controle, embora ele regule, em certa medida, essa forma de controle que eu acabei de citar. Isso está previsto no artigo 4º, parágrafo 4º do PL, que diz que o agente de execução ele vai responder civil, administrativo e criminalmente na forma da legislação especial, como qualquer membro de cartório, e ele pode perder a serventia, eventualmente, se também praticar atos de improbidade, por exemplo, ou atos civis, atos criminais. Ele é fiscalizado pelo CNJ, e está previsto expressamente no artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição, e é fiscalizado também pelo juízo competente, pelas corregedorias, e está presente também nos artigos 37 e 38 da Lei 8935 de 94. Além dessas consequências todas, é importante a gente pensar, concretamente falando, como vai se dar a atuação desse agente de execução. Porque qual vai ser a premissa básica para que os colegas que estão conhecendo o tema agora possam saber? Ora, a ideia é que esse agente de execução ele vai ser remunerado a partir dos seus emolumentos, e esses emolumentos eles sempre vão aparecer, em sua maioria, melhor assim dizendo, na medida em que a expropriação for frutífera, na medida em que o pagamento acontecer. Então, é importante dizer que a cenoura que conduz o coelho na frente dos olhos do agente de execução é a expropriação, é a satisfação do exequente. Então, não é muito difícil pensar que o exequente pode ver no tabelionato de protesto ou no agente de execução, assim considerando, pode ver ali um mandatário. Ele pode verificar que, olha, se ele vai receber os seus emolumentos, se eu vier receber o meu crédito, parece para o executado pouco crível que o exequente não vá tentar privilegiar, que o tabelião de protesto, que o agente de execução não vá tentar privilegiar os interesses do exequente. E eu digo isso porque, se nós olharmos a experiência do direito estrangeiro, nós vamos ver que isso efetivamente aconteceu. Lá em Portugal, país base do PL 6204, isso aconteceu basicamente no início da tramitação legislativa, e assim que ela entrou em vigor, lá nos anos de 2003, quando se percebeu que foi entregue uma quantidade excessiva de poder para o agente de execução português. Um dos principais problemas era exatamente a quebra da imparcialidade. Há julgados do Tribunal de Relação de Lisboa, dizendo, inclusive, que o agente de execução português seria inconstitucional exatamente por conta da quebra da imparcialidade. Porque, naquele momento, a legislação portuguesa não dava ao executado os mesmos poderes que o exequente tem. Daqui a pouco eu me permito explicar. A ideia, portanto, precisou ser aprimorada com as reformas portuguesas que vieram sucessivamente em 2008 e depois em 2013. E aqui eu estou falando especificamente no artigo 720, item 4 do Código de Processo Civil português. O que aconteceu efetivamente em Portugal? Se dizia que o agente de execução tinha independência, se dizia que o agente de execução tem autonomia, se dizia que ele era imparcial, mas na prática dava-se ao credor o direito à livre destituição do agente de execução. Ora, se ele então não cumprisse algo que o exequente considerasse razoável, se ele deixasse de praticar algum ato que o exequente considerasse bom, o exequente tinha o poder de destituir aquele agente de execução a qualquer momento. E aquele trabalho todo que o agente de execução já tinha feito naquele momento iria se perder. Então, em certa medida,
Isso acontece também, a gente pode fazer mal comparando uma análise do advogado com o seu cliente hoje em dia, né? A gente percebe que, embora o advogado tenha ali, obviamente, isonomia, que ele possa trabalhar e ele deva trabalhar com isonomia e com parcialidade, ali, em alguma medida, eventualmente o advogado pode ser destituído. E como quantas e quantas ações a gente já viu na justiça de advogados que são destituídos e que eventualmente estavam prestes a receber seus honorários e são destituídos. Se isso acontece com os advogados, por que não viria a acontecer com os agentes de execução no futuro? Então, em Portugal, eles mudaram a norma, como eu disse, para dizer o seguinte: esse direito à livre destituição, ele pode ser feito, exercido pelo exequente, mas ele precisa ser motivado. E essa motivação é fundamental para se aferir efetivamente se o agente de execução está agindo de forma escorreita ou não. Efetivamente se verificar se eventualmente não está havendo um abuso pelo exequente. Me parece que essa ideia deveria ser trazida também para cá, pelo nosso PL, pelo PL 6204/2019. E por que digo isso? Porque já existe, inclusive, um parecer do Ministério Público Federal, nos autos do recurso extraordinário 860-631, dizendo que é inconstitucional a figura do agente de execução previsto na Lei 9.514 de 97, exatamente por suposta quebra de imparcialidade. Então, nesse sentido, a minha proposta, e eu já estou encaminhando para o final, é que, para que nós possamos preservar a imparcialidade do agente de execução e trazer credibilidade a essa futura figura tão importante, eu proponho aqui 4 pontos que me parecem fundamentais para que o PL possa, de fato, ser levado a cabo e, de fato, ele ser implementado como deve ser. A primeira proposta é que o agente de execução deve ser visto como um auxiliar de justiça. E, efetivamente, deve constar do rol do artigo 149 do CPC. Isso vai fazer com que a gente possa alegar suspeição ou impedimento do agente de execução, basicamente por conta do artigo 148, inciso 2 do CPC. Então, qualquer das partes, não só o exequente, mas também o executado, vai poder alegar o impedimento ou a eventual suspeição desse agente de execução, e isso vai ser decidido pelo juiz competente. Essa é uma primeira proposta. A segunda proposta é que se aplique especificamente o artigo 5º, que diz que todos os sujeitos do processo, ou todos aqueles que, de alguma maneira, participam do processo, devem efetivamente observar a lealdade. Isso significa dizer que não só o juiz, não só as partes, não só os advogados, mas também o futuro agente de execução tem que trabalhar com a lealdade processual. A terceira proposta, essa um pouco mais complexa, mas também fundamental, me parece, é que deve haver a previsão expressa do poder de destituir o agente de execução, que deve se dar sob 3 maneiras, de 3 formas. A primeira, com 3 requisitos, melhor dizendo. A primeira, esse direito deve ser exercido tanto pelo credor, ou melhor, pode ser exercido tanto pelo credor como pelo devedor. Segundo, esse direito deve ser motivado, deve ser necessariamente motivado. E terceiro, essa destituição só vai ser levada a cabo se o juiz competente decidir a respeito. Não há, portanto, me parece, não deve haver, portanto, me parece, um direito à livre destituição, a não ser, claro, que o próprio agente de execução concorde com a destituição. Aí nós teríamos um negócio jurídico processual executivo e, obviamente, que o juiz iria apenas homologar. A penúltima proposta, e essa me parece bastante sensível, é que o artigo 12 do CPC, que diz que os processos devem ser julgados em sua ordem cronológica, deve também ser aplicado aos processos extrajudiciais, às execuções extrajudiciais. Porque é natural, né, nós como advogados sabemos, é natural que a gente acabe escolhendo eventualmente a causa que possa ser mais interessante, ou a causa que eventualmente é mais economicamente viável, ou eventualmente a causa que eventualmente tenha um julgamento mais próximo. Enfim, a gente se organiza, mas porque nós somos particulares, nós somos privados, nós temos poder de recusar eventualmente um cliente, nós temos poder de escolha aquele cliente. O agente de execução não tem esse poder. Depois que ele foi escolhido, o PL diz expressamente que ele não pode rejeitar uma demanda. Agora é verdade, é importante dizer também que, com o tempo, os agentes de execução vão conseguir perceber quais são as demandas mais factíveis, quais são as demandas em que é possível ter mais chance de recebimento de crédito ou não. E a tendência, se não houver essa regra, é que os grandes processos, por exemplo, os grandes bancos, os grandes credores, tenham privilégios, né? Os processos deles passem na frente, eventualmente, dos pequenos credores. Então, uma proposta interessante que me parece para preservar a imparcialidade é que se observe o artigo 12 do CPC. E a última proposta,
e aí efetivamente eu estou encaminhando ao final, é que se cria um cadastro público nacional de agentes de execução. Nesse cadastro público, nós vamos ter ali todos os profissionais que estão habilitados para exercer essa função. E aí, claro, se forem só os tabeliões de protesto, seriam só eles, ou se for a nossa ideia ampliada, também todos os outros, não interessa. Nós teríamos um cadastro público com o nome do profissional, o currículo do profissional, a área de atuação dele, porque é natural que com o tempo surjam nichos de mercado, e os índices de satisfação dos usuários. Além disso, esse cadastro, se ele tiver todos esses dados, ele vai servir também para se verificar se os atos executivos praticados pelos agentes de execução estão ou não sendo mantidos pelos juízos executivos. Porque se nós eventualmente tivermos atos processuais praticados pelos agentes de execução que estão sendo anulados pelo Poder Judiciário, é importante que esses dados constem do cadastro para que nós, cidadãos, possamos saber exatamente qual é o bom tabelião, qual é o bom agente de execução e qual é o ruim agente de execução. Além disso, esse cadastro público vai permitir que a sociedade tenha mais confiabilidade e mais segurança, porque efetivamente estão sendo praticados atos de força, eventualmente uma penhora, e eu preciso saber efetivamente se aquele cidadão que está ali praticando aquele ato, de fato, é cadastrado, de fato é um profissional que está sendo ali fiscalizado pelos seus atos e está fazendo tudo de acordo com o devido processo legal. E, por fim, esse cadastro vai permitir um controle de qualidade, porque por mais que nós saibamos que o cartorário ele tem ali a fiscalização do CNJ, ele tem a fiscalização do juiz executivo e tem das corregedorias, a gente sabe que se de fato essa ideia for levada a cabo, vai ser a sociedade que vai escolher os melhores profissionais. E a partir disso, ele vai se preocupar em fazer um serviço de qualidade, porque aquele cadastro público vai permitir que todos saibamos ali, efetivamente, quem tem maior ranking de recuperação de crédito, quem tem maior ranking de observância das garantias processuais, para que a gente possa, de fato, ter um devido processo legal, ou, como diz o professor Leonardo Greco, um processo justo. É importante dizer, e como muito bem pontuou no início a professora Juliana Cordeiro, que a execução extrajudicial ela pode ser, sim, uma solução para os nossos problemas, mas nós não podemos deixar de lado as garantias processuais e funcionais que, durante muitos anos, nós levamos para conquistar. Me parece, portanto, que com essas particularidades e com essas propostas, a gente vai conseguir ter um melhor controle da imparcialidade da execução e, de fato, fazer com que esse futuro profissional venha efetivamente a levar a execução no Brasil a um patamar melhor do que hoje a gente tem. Eu queria, por final, agradecer mais uma vez o convite. Eu me sinto bastante honrado em participar desse evento, como eu disse, por ser mineiro, por ser advogado, por ser professor aqui em Juiz de Fora. E queria deixar aqui, para que todos possam depois continuar esse debate, já que nós temos aqui pouco tempo, os meus contatos, basicamente pelo Instagram, o @professor Márcio Faria, e pelo YouTube, youtube.com/c/professor Márcio Faria. Pessoas que quiserem podem conhecer um pouco mais os meus trabalhos, e essas ideias já foram lançadas também nesses 2 canais de comunicação. Agradeço mais uma vez, doutor Adriano, o convite, e estou à disposição também para o que for necessário. Obrigado e boa tarde a todos.